Boa tarde, boa tarde. Bora começar a semana com a corda toda. Começar a semana com live e aula. Vamos viver aí um novo ciclo. Essa semana é uma sequência de lives que eu vou fazer aqui com vocês, para que a gente inicie juntas o novo ciclo. Eu estarei vivendo o novo ciclo e quero compartilhar essa fase com você. Já compartilha aí essa live com outras pessoas para que elas possam estar aqui junto com a gente, vivendo esse momento. Oi, Ana, seja bem-vinda. Me diz se tá ouvindo bem, me vendo bem. Já vou compartilhar aqui a live. Me diga aí se tá me vendo e me ouvindo bem. Pra gente começar aqui com a corda toda. Essa série de live que vou fazer é o novo ciclo. Para viver o novo, a gente precisa abrir mão de tudo que não faz sentido. Ah, que bom. Hoje coloquei no modo avião, porque todos os dias eu recebo ligação e corta, né? Hoje eu consegui, bora lá. Seguir com foco. Deixa eu compartilhar aqui a live. Compartilha aí também para que outras mulheres possam estar aqui presente. Essa live é o meu presente para você. Muitas coisas aconteceram aqui ao longo da minha jornada para que eu pudesse viver um novo ciclo na minha vida. Muitos encerramentos, muitas coisas aconteceram por aqui. E o novo só vem quando a gente escolhe deixar para trás o que não faz sentido. E quantas coisas nós vamos carregando ao longo da vida que nos impede de acessar o próximo nível. Seja bem-vinda, Júlia. Então compartilha aí, deixa eu compartilhar aqui mais um pouquinho, que agora o Insta acho que não notifica a gente, né? Então tem que ficar compartilhando mesmo. Bora começar? Estão prontas? Quem aí quer viver um novo ciclo? Quem aí quer encerrar, né, alguns padrões que talvez venha repetindo? Seja bem-vinda, Aninha, que bom que você chegou. Boa tarde. Quem aí quer viver um novo ciclo? Gente, é tão especial fazer essa sequência de aula para vocês. Vocês não têm noção, porque eu vivi uma fase da minha vida que, sinceramente, foi muito, muito desafiadora. E eu sei que como mulheres, né, muitas vezes, a gente se sente estagnadas. A gente se sente travada. E aí, fazer essa sequência de lives ao longo dessa semana é como se fosse uma grande vitória para mim. De poder estar aqui compartilhando com vocês a nova fase. Nossa vida é feita de ciclos, de rituais, de momentos, de situações. E aniversário é um dos marcos, né, que encerra, que nos mostra um lugar de encerramentos, mas também de uma nova abertura, de um novo lugar. E sábado vai ser meu aniversário. E aí quando eu escolhi, que eu senti aqui no meu coração de trazer, né, para vocês, é no sentido que vocês também possam fazer com que esse mês de junho, com que essa semana que se inicie, com que esse mês, com que essa nova fase possa ser um novo ciclo na sua vida também. Porque quantas vezes, né, nós trabalhamos, parece que a gente faz as coisas e volta para o mesmo lugar. E isso nos traz um cansaço, né? Muitas vezes você trabalha, o dinheiro não vem. Muitas vezes você faz dinheiro com muito esforço, com muita dor, com muita dificuldade e ele não fica com você. Quantas vezes você repete padrões, né, nos seus relacionamentos que te causam dor, que fazem com que você se sinta sozinha, rejeitada. E para viver o novo, a gente precisa encerrar com esses ciclos. É como se a gente estivesse vivendo, caminhando a jornada da vida com a mochila pesada, né?
E aí eu vou pedir para que cada vez que algo for fazendo sentido aí no seu coração, que você comente aqui, que você coloque um foguinho, mande um coração, né? Para que eu possa entender que fez sentido aí para vocês. E comentem aqui, né? Qual é o ciclo da sua vida que você gostaria de encerrar? Qual é as dificuldades que você vem vivendo, né? As dores que você vem repetindo, que não fazem mais sentido, que você já identificou que eu não quero mais. Isso não é mais para mim. Porque a intenção é que vocês consigam não só identificar, mas que vocês comecem também a viver um novo na vida de vocês. Então, bora, estão prontas? Podemos ter a permissão de entrar aí na sua vida, na sua família, porque as pessoas só entram na nossa vida quando a gente dá a permissão. Algo só faz sentido no nosso coração quando a gente abre espaço. Abre espaço. E eu preciso saber se eu tenho essa permissão para entrar aí na sua vida, no seu lar, na sua casa. Seja bem-vinda, Diva, seja bem-vinda, Tatiana. Podemos seguir adiante. Já vou tirar aqui uma carta sistêmica pra gente, porque tudo é sistema, né? Nós fazemos parte de vários sistemas, né? Então, quando nós nos colocamos aqui nesse lugar de olhar para a vida juntas... Ah, gente, eu amo essas cartas, viu? Vocês não têm noção da mensagem que saiu aqui. E tem tudo a ver, né, com o que eu preparei hoje, que é a live do recomeço. Né? A carta que saiu aqui, que é... Olha isso aqui. Eu tive raiva. Eu tive raiva. Gente, quantas situações que a gente não soube lidar. E eu preciso trazer isso aqui para vocês, porque através da minha história, vocês podem olhar para a vida de vocês, né? Eu passei por inúmeras situações, das quais eu tive raiva, que eu não consegui lidar, das quais muitas vezes eu não conseguia enxergar a solução. Parecia que quanto mais eu fazia, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu me esforçava, menos resultado. E aí o que a raiva ela faz no nosso corpo? Ao longo de um grande período foi um ciclo onde eu tinha alergias constantes, eu tinha sinusite constante, inflamações, infecções, porque toda a emoção que a gente não consegue lidar dentro do nosso coração, ela vai se manifestar de alguma forma no nosso corpo. Tudo que não está resolvido, ele vai se manifestar muitas vezes em forma de doenças. Então, todas as ites da vida, as inflamações, elas vêm dessa raiva que a gente não conseguiu processar, não conseguiu colocar para fora. E essa raiva só vem porque a gente vai repetindo ciclos de dor. Ela só vem porque a gente vai repetindo situações que machucam de uma forma tão profunda que é como se quanto mais você faz, parece que é a sensação que você está girando em torno do rabo, igual o cachorrinho. Quanto mais você faz, a mesma coisa se repete. Quanto mais você tenta mudar, mais algo se torna forte, toma força na sua vida. E aí, gente, o nosso corpo ele fica viciado nessas situações. Viciado nessa sequência de raiva. Viciado nessas situações que a gente não conseguiu processar e faz com que a gente atraia outros acontecimentos que nos levam para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar de sentir raiva, de se sentir impotente. E aí eu te pergunto, qual situação da sua vida que você sentiu raiva e que você ainda sente raiva? E essa raiva, muitas vezes, ela se manifesta
no seu corpo em forma de doenças. Faz com que você atraia outras situações que fazem com que você se sinta a mesma coisa. E eu tô falando aqui da raiva, gente, porque foi o que saiu na carta. E eu quero saber se essa carta faz sentido aí pra vocês. Se vocês têm situações das quais vocês ainda sentem raiva. Raiva de ter tomado aquela decisão, raiva de ter seguido aquele caminho que muitas vezes te causou tanta dor e sofrimento. Raiva de continuar repetindo a mesma situação. Raiva de não conseguir mudar o que está vivendo hoje. E aí, amadas, às vezes é a raiva, às vezes é a culpa, às vezes o que te acompanha é a insegurança, a frustração. E tudo isso eu já senti com tanta força que parecia que nunca ia passar. Parecia que aquela situação não ia ter solução. E neurologicamente falando, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele fica viciado nesses acontecimentos. Então, uma situação que seja o mínimo, né? Às vezes era uma ligação que eu recebia, já me levava para esse lugar de medo. Era uma mensagem que algum cliente me mandava, já me levava para o lugar de alerta. Eu tinha medo, gente. Eu passei uma situação, fase da minha vida, que eu vivi tantos problemas financeiros na minha empresa. Eu trabalhava de carteira assinada e eu não podia contar com aquele salário. E aquilo para mim era tão humilhante porque eu tinha aprendido que segurança era ter um trabalho de carteira assinada, que isso era seguro. E eu me peguei num lugar onde a empresa que eu trabalhava teve inúmeras dificuldades e eu não podia contar com aquele dinheiro. E aí aquela fase da minha vida onde eu estava vivendo pós-parto, onde a lavoura de café tinha acabado com o gelo, onde eu estava com os meus filhos pequenos, onde eu estava vivendo toda aquela situação financeira, porque as vendas que eu fazia na minha empresa não era suficiente para manter a empresa, mais as despesas da casa, mais as despesas com as crianças, não era suficiente. Não era suficiente, eu me sentia tão humilhada, eu me sentia tão impotente, a ponto de querer desistir da vida, a ponto de achar que não fazia sentido viver, porque era impossível que a vida fosse resumida apenas naquele movimento de acordar, sair correndo para trabalhar, ficar preocupado com o boleto, não podia receber uma ligação que eu tinha medo de ser cobrança. E foi um período mais desafiador da minha vida. Foi o período onde eu tinha desistido da vida. E eu nunca tive coragem, sabe, gente, de tirar minha vida? Nunca tive. Porque a base religiosa que eu tinha recebido ao longo da minha jornada foi o que me manteve de pé. Foi o que fazia eu olhar para a minha vida e entender que aquele que tinha me dado a vida, somente ele poderia tirar. E por muitas vezes eu pedi para ele que me levasse. E ao mesmo tempo era um duelo dentro do coração, né? Porque eu queria que ele me levasse, mas ficava pensando nos meus filhos. Como seria a vida deles viver sem uma mãe? E aí, amadas, eu gostaria de te dizer, eu quero te dizer assim com todo o meu coração, que o problema que você está vivendo, ele não resume o que você é, quem você é. Existe saída, sim. E é isso que nós vamos viver aqui nesse novo ciclo.
Cada fase da nossa vida tem um desafio. E esse desafio, esse problema só faz sentido se ele nos levar ao crescimento, ao amadurecimento. Caso contrário, é apenas um sofrimento. E aí eu quero te afirmar com todas as certezas, né? Porque eu pedia tantas vezes, eu era uma mala sem alça. Eu pedia tantas vezes para Deus me mostrar onde eu estava errando. Eu pedia tantas vezes que Ele me mostrasse por que eu estava vivendo aquilo. Eu pedi tantas vezes para Ele me mostrasse por que eu me sentia tão frustrada, tão humilhada, por que quanto mais eu tentava sair daquela situação de dor, mais aquilo se repetia. Eu pedi tantas vezes para Ele que me mostrasse um caminho de solução, que eu não aguentava mais viver daquela forma. E por fora, eu estava sempre sorrindo. E por dentro era como se a alma estivesse sangrando. Sangrando. Por fora, eu estava sorrindo e passando esperança para as pessoas. E por dentro, eu não tinha mais vontade de viver. Não tinha mais vontade de viver. E aí, de tanto eu pedir, eu acho que eu devia ter pensado assim, nossa, que filha enjoada é essa? Mas é claro que não é assim que ele pensa, porque a gente julga através dos nossos olhos, através da forma como a gente enxerga a vida, mas não é assim que Deus nos enxerga. Ele tem um amor e uma paciência imensa com cada um de nós. E aí todos aqueles problemas, né, que eu era totalmente reativa, eu gritava com as minhas crianças. Às vezes eu chorava, passava o pouco da noite que eu passava deitada, era para chorar. E eu achava que sinceramente não tinha solução, e de tanto eu pedir, ele me mandou. E hoje de manhã, né, eu sempre tenho essa certeza, mas cada dia ele me confirma mais isso. Ele fala com a gente através das pessoas. Ele nos dá as respostas através das pessoas, através de coisas simples. Ele fala conosco. Ele fala conosco. E aí, hoje eu consigo ver. Hoje de manhã eu recebi mensagem da Diva lá de manhãzinha. Não sei se a Diva tá aqui. Me dando os parabéns pelo meu aniversário. E eu pensei, uau. Uau, né? Porque não é hoje meu aniversário, dia 6, é no sábado, mas é Deus falando através dela. Que foi através de tudo aquilo, que foi através de todas aquelas dores, de tudo aquilo que eu vivi de impotência, de humilhação, de frustração, que Ele me apresentou pessoas, que Ele me deu conhecimento, que Ele me deu oportunidades. E aí quando eu olho para trás, eu vejo a jornada é uma jornada perfeita, segundo a vontade dele. E eu não estou dizendo que é para você acostumar com o sofrimento, com o que te dói, com o que te machuca. Eu estou te dizendo para você observar o que ele fala com você através de tudo isso. Porque às vezes, gente, as oportunidades vêm, mas a gente não consegue enxergar porque é tanta dor que a gente não consegue ver. Às vezes a gente acha que nasceu para sofrer. Quantas crenças eu tinha e que talvez você tenha, que vem dessa forma como você foi educada. Você foi educada para viver na escassez. Você foi educada para achar que o sofrimento é normal. Não é normal. Você foi educada a olhar para o dinheiro
e ver que ele é algo difícil, inacessível muitas vezes, que só se faz dinheiro com muito esforço. Você foi educada a achar que não se pode ter tudo nessa vida, que ou você é feliz no seu trabalho financeiramente, ou você é feliz nos seus relacionamentos. Você não foi educada a ter tudo. Você aprendeu que você precisa escolher entre uma coisa e outra. Que muitas vezes o que você recebe de dor é um castigo. Quantas vezes eu ouvi isso, gente? E não é. São padrões que você repete sem saber. São repetições que lhe são inconscientes, são programações que você vive repetindo sem saber. E aí, depois de tanta insistência minha, ele me apresentou inúmeras coisas. E aí o meu processo de cura começou pelo externo. Porque, ao contrário do que eu pensava, gente, e vai comentando aqui se faz sentido para vocês, se não faz, viu? Ao contrário do que eu pensava, eu não tinha nascido para sofrer. Eu estava repetindo situações de dor na minha vida, que se refletiam no meu relacionamento, na forma como eu relacionava com os meus filhos, na minha vida financeira. E aquilo que eu acreditava sobre mim não era verdade. Aquilo que eu ouvi a vida inteira estava se tornando para mim uma verdade. E eu comecei o meu processo de cura pelo externo. Eu comecei o meu processo de cura cuidando do meu corpo, da minha imagem. E aí, quando eu fiz a minha primeira formação, eu fiz meu primeiro curso. Primeiro curso que eu comprei na vida, eu não tinha dinheiro para pagar. E aquele curso, e eu honro aquela mentora, ela me ensinou a olhar para a gratidão. Ela me ensinou a olhar para as coisas que eu precisava ser grata. E através dela, através de tudo que eu aprendi com ela, da gratidão, de olhar para a vida, de entender que se eu não sou grata pelas pequenas coisas, eu não vou alcançar outras. E sabe aquela inquietação que a gente tem na alma, né? A gente sabe que não é só aquilo. A gente sabe que pode muito mais. E aí a minha primeira formação, depois lá de 2017, né, minha gente? Que hoje, quando eu olho para minha história, eu vejo que eu já era terapeuta a vida inteira. Deus já tinha me dado a oportunidade de estudar a mente humana inúmeras vezes, e eu estudei, só que eu tinha esquecido. Porque da mesma forma que eu tinha esquecido de tudo que eu estudei, de tudo que ele já havia me ensinado. E por que eu esqueci? Porque o meu foco estava na dor. Estava no que eu não conseguia. Estava naqueles padrões que eu repetia. Então, às vezes o conhecimento ele vinha, mas eu não conseguia acessar. Não sabe aquela história do cavalo selado? O cavalo selado já tinha passado inúmeras vezes e eu não conseguia pegar, porque eu achava que não era para mim, né? E aí, quando eu decidi voltar para a vida, que eu vi que eu estava morrendo aos poucos, que eu estava me matando, que eu estava enterrando os talentos, eu fiz a minha primeira formação em coach. E eu quero que você entenda que não é sobre mim essa história, é sobre também você. Quais as situações que você vem repetindo, que te machucam, e que talvez, só talvez, né? Assim como eu, só talvez, elas queiram te mostrar algo muito maior. E aí com o coach, gente, eu aprendi
foi Coach, Mentoring e Advice. Eu achava muito chique esse nome. Eu aprendi que a gente precisa ter visão de futuro, queridas. Eu aprendi que eu precisava ter um objetivo na vida e segui-lo. Que todos aqueles padrões, eles vinham. E depois disso, né, foram outras formações, foi constelação, foi PNL, foi hipnose, tantas outras coisas. Não é sobre o meu currículo que a gente está aqui. É sobre o quanto as feridas que a gente carrega, os traumas, a dor, o que você aprendeu sobre si mesmo, te leva para um lugar de limitação. Quais são as crenças que você vem repetindo ao longo da sua vida sobre você, sobre seu relacionamento, sobre sua vida financeira? Quais são as histórias, quais são as frases que você vem falando para você todos os dias? Elas se tornam as suas verdades. Porque aquela Simone lá de 2017, ela tinha um bordão, eu não dava conta. Meu bordão é eu não dou conta. E não dava mesmo. E o não dar conta me levava para um lugar de tanta frustração, de tanta dor. Quais são as frases que você vem repetindo sobre você? Quais são as histórias que esse momento de dor está fazendo com que você fique ali martelando nele o tempo todo? Quais são os padrões que você repete? Amanhã eu quero te mostrar por que você repete. O que te faz repetir. Mas hoje você precisa tomar consciência de quais são as frases que você vem falando para você, quais são as histórias que você está contando para si mesmo há anos. Ou que contaram para você. A gente forma o nosso caráter através, né, as nossas personalidades, nosso caráter, através de tudo que a gente ouviu. Porque nós percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nós vemos. E talvez o que você ouviu está te direcionando até hoje. Talvez o que você viveu lá de dor na sua infância está fazendo com que você repita hoje na vida adulta o mesmo padrão de dor, o mesmo sentimento de humilhação, o mesmo medo, a mesma raiva, a mesma incapacidade, a mesma insegurança que você viveu lá atrás. Só muda os personagens. Só muda as pessoas. E a dor vem sendo a mesma. Seja bem-vinda, Aline, Dayana, Karina. Quantas mulheres maravilhosas entraram aqui. Camila, Miriam, Carol. Sejam bem-vindas. E por trás, né, de todas essas histórias que você ouviu e que elas direcionam a sua vida, vem os sentimentos. Porque a nossa vida ela é direcionada através do que a gente pensa, do que a gente sente, porque através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos vêm as nossas ações. E às vezes a gente quer mudar o resultado que a gente está vendo ali, né, no financeiro, no relacionamento. Mas nada disso vai mudar se eu não mudar a forma como eu me vejo, a forma como eu penso sobre mim mesmo, a forma como eu penso sobre dinheiro, sobre relacionamento, a forma como eu me sinto. Não vai mudar. E talvez, né, só talvez, uma das coisas que eu mais me sentia era sozinha. Como eu me sentia sozinha. E eu achava que eu tinha que dar conta do mundo. Carregar o mundo nas costas. Resolver tudo. Eu não podia ser vulnerável. Eu não podia pedir ajuda. Porque eu tinha aprendido lá atrás
que eu era boa quando eu fazia, quando eu servia. Eu era vista quando eu fazia algo por alguém. Seja bem-vinda, Mônica. Foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que amor era esforço. Eu aprendi que amor era fazer pelo outro. Porque eu fui aquela que desde cedo, aprendeu inúmeras coisas. Desde cedo tinha que trabalhar, cuidar das irmãs. Desde cedo tinha que dar conta da casa, do café no terreiro. Só que, e não é ruim, hoje eu olho e vejo que isso me trouxe inúmeras habilidades. Inúmeras habilidades. Inúmeras capacidades. Porque a gente tem habilidades que a gente nasce com ela, que elas são inatas, nasceram com você. E tem outras que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Só que essa menina lá atrás, que começou a trabalhar desde muito cedo, que entendeu que recebia amor, recebia elogio, recebia atenção quando trabalhava, cresceu e se tornou a mulher que queria salvar o mundo, que queria resolver tudo para todo mundo. Queria resolver tudo para todo mundo. E com isso veio uma dificuldade imensa de dizer não. Porque se eu sou vista, se eu recebo amor, quando eu faço algo pelo outro, como que eu vou dizer não? E era sempre assim: Simone, você pode fazer isso para mim? Posso. Simone, você pode fazer? Posso. Tem isso aqui? Sim. Eu não sabia dizer não. Só que uma vez que eu dizia sim para todo mundo, eu dizia não para mim. E por mais que eu trabalhasse, por mais que eu fizesse, eu não me sentia vista. Eu não me sentia amada. E aí muitas vezes me levava para um lugar, sabe de quê? De dor. Porque eu não me sentia reconhecida pelas pessoas. E aí algo que Deus me mostrou ao longo dessa jornada, que não é sobre elas. É sobre você. É sobre o que você acredita sobre si mesmo. É sobre os padrões de rejeição que você projeta ao longo de toda a sua vida. Nos seus relacionamentos. Tem uma coisa que dói mais que rejeição, gente? Se sentir rejeitada, se sentir não vista, se sentir sozinha, abandonada. Dói na alma. Dói na alma. E aí eu pude entender que por trás, muitas vezes, do medo de dizer não, tinha uma menina que queria receber amor. Por trás, né, de toda rejeição, sentimento de aquela sensação de se sentir sozinha, desamparada, tinha dor de uma menina que, por vezes, achava que só ia ser vista se fizesse algo pelo outro. Por trás de aceitar ficar sozinha, de aceitar menos do que deveria, por trás de aceitar migalhas, né? De aceitar o mínimo, tinha o medo do abandono, de se sentir sozinha. Por trás dessa busca incessante de aprovação, de validação. Validação do outro. Tinha um sentimento de incapacidade. Tinha um medo de se sentir sozinha, abandonada, de ser rejeitada pelas pessoas. E aí talvez você possa olhar para os seus comportamentos hoje.
Quais são os comportamentos que você ainda tem hoje e que são repetitivos? Quais são as dificuldades que você tem hoje na sua vida? É com o dinheiro? Tem facilidade de fazer dinheiro, mas ele não fica com você? Ou o dinheiro trancou o fluxo, ele não entra na sua vida? Ou você atrai para você inúmeros relacionamentos amorosos, de amizades, que só te exploram? Ou de pessoas que te traem? Quais são os padrões que você vem repetindo ao longo da sua vida? Seja bem-vinda, Maria, Rádio Café, seja bem-vindo, Lidiane, seja bem-vindo. Não é normal, gente. Não é normal viver com problemas financeiros. E por mais que que assim era comigo, tá? Quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, que eu achei que agora estava resolvido, porque eu tinha encontrado a segurança. E eu ia ter um salário fixo. Nunca era o suficiente. Aí subia para um salário e eu pensava, agora vai resolver. E a sensação e o problema era sempre o mesmo. Eu recebia 2 salários mínimos, né, que era à frente dos trabalhos que tinham na minha cidade, mas não era o suficiente, nunca era o suficiente. E aí, na contramão disso, eu comecei a empreender, abri minha empresa para aumentar a renda, vendia aquelas revistas famosas que vocês sabem. Trabalhava final de semana no salão, mas nunca era o suficiente. E aí eu comecei a entregar lingerie para as mulheres venderem para mim. E aí elas não pagavam, elas estragavam as peças. Quantas vezes? E eu voltava para o mesmo lugar de dor. Mudavam as pessoas e a dor era a mesma. E quais são aí os padrões que você vem repetindo na sua vida? Muda o personagem, muda o relacionamento, muda o trabalho. Mas o problema é o mesmo. E talvez isso venha de tudo que você aprendeu, de que você ouviu sobre você. A gente aprende a ser quem nós somos através dos 5 sentidos, através das comparações. Quantas vezes a gente é comparado na infância? Das projeções. E aí o meu caminho de cura começou pelo externo, mas depois eu precisei descobrir quem eu era, o que eu queria. Porque eu não tinha sonhos mais. Eu não tinha mais sonhos. E os sonhos que eu tinha eram sonhos dos outros que eu tinha comprado para mim. E se você me perguntasse qual era a minha fruta preferida, eu não sabia. Minha cor preferida eu não sabia, porque eu fui moldando quem eu era. As necessidades, as projeções, as comparações ao que os outros queriam. E eu tinha perdido da parte mais importante. Eu tinha me perdido de mim mesma. E aí, por vezes, eu falava para mim mesma que eu era procrastinadora, que eu só tomava decisão errada, que não tinha solução, que eu era desorganizada, mas não era mais. Isso foram situações que eu fui falando sobre mim. E o que você vem falando sobre você? Porque não define quem você é. O que você gostaria de mudar na sua vida? Oi, Jô, seja bem-vinda, querida. Qual é o padrão que se repete? Qual é a dor que você vive hoje? E que você deseja mudar, para que um novo ciclo possa acontecer aí na sua vida.
Qual é a dor? Qual é o medo? Quais são os ciclos que você vem repetindo? É autossabotagem? É procrastinação? É necessidade de controle? Qual é a dor que você vem repetindo? É medo, é insegurança? É frustração? O que você vem repetindo? E eu quero te dizer que existe saída. E amanhã eu vou te mostrar. Já vou começar a te mostrar o que você precisa fazer para parar de repetir. Tem uma frase bem linda que diz que enquanto algo nos é inconsciente, a gente repete e chama de destino. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para carregar o mundo nas costas, para ser a salvadora que vai salvar todo mundo. Você não nasceu para carregar essa dor a vida inteira, para sofrer sempre com os mesmos problemas. E talvez você possa se perguntar, né? Quem seria você se não fosse esses padrões que você vem repetindo? Que muitas vezes você talvez possa até achar que é a sua sina, né? Aqui a gente falava sina. Que é o seu destino. Mas não é. Não é. Qual é a área da sua vida que você precisa de mais atenção? Que você precisa de mais atenção, não, que você deseja solução. Comente aqui pra mim, qual é a área da vida que você vem repetindo padrões, mas que você deseja encerrar esse ciclo. Encerrar. É o relacionamento? É a sua relação com o dinheiro? Às vezes é sobrepeso? É o quê? Qual é o ciclo que você deseja encerrar para viver esse novo ciclo? Tome consciência. E é incrível, gente, o quanto depois que eu tomei a decisão, porque muitas vezes a gente é muito boa em identificar o que a gente não quer mais, né? E a mudança acontece através da consciência e da decisão. E talvez você possa fazer um decreto aí. Se não tiver papel e caneta aí, depois você faz. Nesse 1º de junho, vamos fazer um exercício com 2 folhas, tá? Em uma folha, nesse 1º de junho, você vai escrever quais são as situações que você deseja encerrar. Quem você precisa perdoar? Quais são as crenças que você carrega que estão te limitando? Quais são os modelos mentais que você recebeu, que você ouviu sobre você, as situações que você vem repetindo ao longo da sua vida e que você precisa deixar para trás? Escreva tudo que você não quer e depois você vai queimar. Vai queimar com intenção, encerrando esse ciclo, esse problema com o dinheiro, esse problema que se repete no seu relacionamento, desses relacionamentos frustrados. O que você deseja deixar para trás
para que o novo aconteça na sua vida. E depois que você escrever, escreva. Você vai queimar. Depois pode tirar uma foto e me marcar aqui. Me marcar aqui nos stories. Que eu quero ver. E talvez você possa escrever, está encerrado. Podemos fazer esse trato, esse combinado? Então escreva tudo que você deseja encerrar, que não faz mais sentido com a vida que você deseja viver. E me digam aqui se algo fez sentido para vocês, se algo está fazendo sentido aí para vocês. Porque essa live é bem do meu coração pro seu, viu? Bem do meu coração pro seu. Você definitivamente não é o que está te acontecendo de dor. Não foi para isso que você foi criada. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você recebeu dele inúmeros talentos. Talvez só esteja precisando conseguir enxergá-los. É isso, mulheres. Por hoje. Amanhã estaremos juntas. Me manda aqui no direct se algo fez sentido para você. E eu agradeço muito, né? Já falei e vou falar de novo, preciso repetir. Poder estar aqui com vocês, compartilhando as coisas que eu vivi com vocês, é uma realização de um grande sonho. Eu poder falar para vocês o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. O que eu recebi de muitos mentores, de muitas pessoas lá atrás. E que me fizeram seguir a minha jornada para poder estar aqui. A sua jornada, ela é sua, mas a partir do momento que você decide, você encontra ao longo do caminho pessoas que irão te direcionar, te conduzir, que irão te inspirar para que você alcance a realização na sua vida e você possa viver um novo ciclo. Então eu vou fazer, minha gente, 43 anos. Sábado faço 43 anos e aprendi muitas coisas ao longo desse tempo. Muitas coisas. E talvez se eu pudesse resumir em uma delas, seria: acredite em você. Acredite que Deus está com você e que Ele vai te conduzir no melhor caminho. Ele te dá o livre-arbítrio para você fazer as escolhas. E Ele te manda pessoas. E a partir da sua decisão, Ele te manda oportunidades para que você alcance o extraordinário. Para que você volte a se ver e a se enxergar com a imagem que Ele tem de você. Que você volte a ser quem você nasceu para ser, com a sua identidade original. É isso, mulheres, por hoje. Deus abençoe você. Obrigada, Mônica. Deus abençoe você também grandemente. Deus abençoe cada uma de vocês que estão aqui. Me manda aqui um coraçãozinho para eu saber quem tá aqui comigo até agora. Manda um foguinho aqui para eu saber. Comenta aqui no comentário para eu saber quem tá aqui até o final. Quem tá aqui até o final, eu vou mandar um presente. Ana,
Delícia. Diva. Que Deus abençoe imensamente vocês. Imensamente. Que você comece esse mês de junho na certeza da presença dele. Que esse mês de junho possa representar para você um novo ciclo na sua vida. Um novo ciclo na sua vida. Abundante, próspero. Que o Espírito Santo derrame todas as graças e bênçãos sobre você, sobre a sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Que todo ciclo de dor possa ser encerrado hoje. Hoje as portas se abrem, as portas da abundância, da prosperidade, da alegria na sua vida. Receba. Receba essa graça e essa bênção. Um beijo. Deus abençoe vocês. Que seja uma semana muito iluminada e amanhã estaremos juntas aqui. Às 12h12, com a graça dele. Um beijo. Tchau, tchau. Receba. Um beijo. Deus abençoe.